A paz do Senhor, a graça e a paz esteja conosco. Nós vamos estar ministrando a lição de número 2 da nossa escola dominical, que traz por tema despertamento espiritual, um milagre, né? O textório nos diz: e isto digo, conhecendo o tempo que já é despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, desde o início, nós estamos vendo aqui pela verdade prática que o despertamento espiritual só acontece e só acontecerá na vida de um cristão se ele estiver submisso à vontade de Deus. Deus não mandará o despertamento espiritual se nós não estivermos de acordo com a sua palavra e a vontade dele. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Nós não vamos fazer essa leitura, mas irmãos provavelmente devem ter feito em casa, nas suas revistas. Para ganhar tempo, nós vamos agora para a introdução, né? Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades, né? Então, a origem do despertamento espiritual, nós vamos ver que ela vem do próprio Deus nesta lição dominical, tá bem? Então vamos lá para o tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus, tá vendo? No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então é o próprio Deus, que promove o despertamento espiritual. E porque também nós vamos ver que o despertamento espiritual é um milagre. E somente Deus que pode fazer um despertamento espiritual no coração de uma pessoa, do ser humano. Então o despertamento espiritual, ele não é produzido por méritos humanos, mas sim pela intervenção diretamente do próprio Deus, que toca em nossos corações pelo seu Espírito Santo, produzindo em nós o despertamento espiritual. Então, Deus despertou Ciro, um homem que era ímpio, mas Deus despertou ele com o despertamento espiritual para fazer uma grande obra. Este é o Deus que nós servimos, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que opera e que atua no curso da história, como Deus fez aqui. Nós sabemos que o povo de Israel estava prisioneiro ali na Babilônia. E Daniel, pela compreensão de leitura dos livros, ele pôde ver que a profecia de Jeremias estava, de 70 anos do cativeiro, estava completa para o povo de Israel. Então, ele ora a Deus. E Deus então envia um despertamento espiritual. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Olha, Jesus disse assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Então, o despertamento espiritual é um mistério de Deus, é um mistério do Espírito Santo, produzido em nossa vida, produzida nos nossos corações, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando estamos submissos
a direção de Deus, a vontade de Deus, da palavra de Deus. Então vem o despertamento. Então o despertamento, ele não vem do homem, ele não está no homem, não é o homem que faz, não é o homem que é capaz, sim, é o próprio Deus que traz o despertamento espiritual. E nós vamos ver ainda, agora, tópico 2, as finalidades do despertamento. Deus, quando promove um despertamento espiritual, ele também tem um propósito através desse despertamento espiritual. É o que nós vamos ver aqui, que aconteceu em relação ao povo de Israel, que estava há 70 anos no cativeiro de Babilônia. E Deus, então, usou o despertamento espiritual na vida de Ciro para uma finalidade. Pode ter várias finalidades, mas aqui foi uma finalidade específica. Ciro foi despertado para libertar o povo do cativeiro, conceder que eles voltassem à sua terra, Jerusalém, para construir a casa do Senhor. Aleluias. Então, a finalidade do despertamento, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a vontade do espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, há cerca de 180 anos antes. Se nós formos ver, lá em Isaías 44, 21, nós vamos ver que Ciro é chamado de o enviado do Senhor, ungido, o seu ungido. Então veja como Deus é soberano na sua vontade, no seu querer. Ele está no controle. Quando Ele quer, quando Ele vai fazer algo, não importa a condição ou situação, ainda que o homem seja, perverso, coração duro, um ímpio, mas Deus pode até mesmo usar pessoas assim. Grande é o poder de Deus, o mistério de Deus, nós não entendemos, Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um édito autorizando os judeus a retornarem para Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo, da nação israelita. Glórias ao nome do Senhor. Este Deus maravilhoso, este Deus poderoso, aleluias, que ainda, não só no passado, mas ainda em nossos dias, Ele tem um despertamento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. E quem sabe você é um chamado, um escolhido do Senhor para também fazer algo, aleluia, para uma finalidade para Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, se disponha a ouvir o chamado de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo te convocando, te despertando como despertou Ciro. Atenda a voz do Espírito Santo, se prontifique para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Deus quer usar você. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Está vendo? Deus também não quer nada forçado ou obrigado, mas Ele quer ver em nós, aleluia, um coração disposto atender a sua chamada, a ouvir o convite do seu Espírito Santo para esse despertamento espiritual dentro de nós, para fazermos a obra dele. Aleluia. Grande coisa, meu irmão, minha irmã, é nós podermos cooperar com a obra de Deus. Aleluia. Isso é muito maravilhoso. Então vamos ver aqui. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca orientação divina. Tá vendo?
precisamos atender à chamada de Deus, precisamos estar disposto a ouvir a chamada de Deus. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações estranhas, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Nós vemos por que Israel foi levado ao cativeiro, por causa da sua desobediência a Deus, por eles se encurvarem, e adorarem a outros deuses, a seguirem ídolos pagãos. Então Deus, através do cativeiro, levou eles a aprenderem uma lição, a lição de que devemos adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então agora, eles aprenderam no cativeiro que só o Senhor é Deus, Então, quando agora a nação de Israel, ela vem de Babilônia, ela deixa os costumes lá e ela passa a adorar o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Então a finalidade principal do despertamento é sempre restauração espiritual do povo de Deus. Então, o despertamento espiritual, ele traz sempre uma restauração espiritual. Aleluia. Ele traz uma vivificação, ele traz um renovo, ele renova as forças, ele dá o ânimo para nós continuarmos na obra do Senhor, Aleluia. Nós vamos ver o tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. Olha aí, se você for analisar. Deus, através do profeta Isaías, disse que o povo ficaria cativo lá 70 anos na Babilônia. Mas depois de 70 anos, Deus diz que traria eles de novo para a terra deles, para a pátria deles. E Deus é um Deus que cumpre promessa. Nós vamos ver aí que Deus cumpriu esta promessa. E tantas outras promessas Deus diz na sua palavra e cumpre e tem cumprido, até mesmo na sua vida. O que Deus prometeu para a sua vida, Ele cumprirá, Ele cumpre. Aleluia. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento de Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno do povo de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o controle e comando de Ciro Pérsia. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova suas promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário ganhou por nós a vida eterna e a salvação. Olha que promessa gloriosa de Deus para nós. Promessa de vida eterna, promessa de libertação, promessa de salvação. Olhe para a sua vida, o que Deus tem feito por você. Você não é mais escravo do pecado, porque Jesus prometeu-nos, através da sua morte na cruz, nos libertar da condenação do pecado, nos prometeu vida eterna em Cristo Jesus. Um dia nós ressuscitaremos, estaremos com Ele. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Deus vier, aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados para o céu. E aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão um corpo incorruptível também a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então as promessas de Deus não falham na nossa vida. Aleluia. O batismo do Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus na sua palavra. Deus prometeu que derramaria do seu Espírito Santo sobre todos aqueles que invocar o seu nome. Olha, é uma promessa que está à sua disposição. Toma posse dessa promessa. Clame e peça ao Senhor que Ele te dará. No despertamento que se operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também
resultado da morte expiatória de Jesus Cristo. Então, as promessas que estão contidas através da morte expiatória de Jesus estão ao seu dispor, estão ao nosso dispor. E uma dessas promessas, ao qual os apóstolos anelavam e desejavam que todos os crentes alcançassem da igreja primitiva, era a unção, o batismo com o Espírito Santo, ao qual Deus prometeu. E nós, em nossos dias, você também pode tomar posse dessa promessa, receber o batismo com o Espírito Santo na sua vida, ser cheio do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo de Deus é que vem um despertamento para a sua vida. É o que aconteceu com os apóstolos. Após eles serem cheios do Espírito Santo ali, eles receberam o despertamento espiritual. O despertamento espiritual não significa apenas receber o batismo com o Espírito Santo, mas o despertamento espiritual é o resultado do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, né? Somos despertados para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, expectativa e de oração. O despertamento nasceu na oração e se poderá prosseguir a chama da oração continuar acesa. Então, a oração é uma ferramenta, é um instrumento ao qual nós temos à nossa disposição de buscarmos a Deus, de clamarmos a Deus, de pedirmos a Deus que venha mandar o despertamento espiritual para a igreja, para nossas vidas, aleluia, e de tantas outras bênçãos nós alcançamos de Deus através da oração. Não é que a oração que tem o poder de mover Deus, mas Deus concedeu-nos a oração como um instrumento de nós buscarmos a Ele e Ele nos atender através da oração, né? Vamos para o tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Olha aí, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Está vendo? Aleluia! Louvado é o santo nome do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, através de despertamento espiritual, ele nos leva, né, a ter o desejo, né, de cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Paulo escreveu que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E essa forma de proceder, a esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que se temem e dos que guardam os teus preceitos. Aleluia. Então, irmãos, concluindo esta lição, chegamos ao final. O despertamento espiritual não é você pula-pula, não é correr-correr, não é gritar-gritar, não é emocionalismo. Mas o despertamento espiritual, ele vem através do Espírito Santo, motivando em nós a viver uma vida plena na presença de Deus, plena e dinâmica na presença de Deus. Ou seja, o despertamento espiritual é termos em nós o desejo de estarmos fazendo a obra de Deus, de estarmos servindo a Deus, de estarmos trabalhando para Deus. Na vida de Ciro, por exemplo, o que foi o despertamento espiritual na vida de Ciro? Foi pular e correr? Não. Foi Ciro libertar o povo, foi movido pelo Espírito Santo para libertar o povo do cativeiro, para que eles voltassem à terra e construir a casa de Deus. Casa para o Senhor. Então, o despertamento espiritual é isto nas nossas vidas. É estarmos sempre movidos pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Isto é o despertamento espiritual.
Despertamento espiritual não é como muitos pensam, barulho, pula-pula, em que os homens que não têm um conhecimento de Deus, que se dizem pregadores, chega lá, a igreja pula, a igreja faz isso, bate palma, faz aquilo. Despertamento espiritual não é isto, meu irmão. Despertamento espiritual é ser movido pelo Espírito Santo para adorar a Deus em toda a nossa vida. É no nosso trabalho para Deus, principalmente, na obra do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Amém? Deus abençoe os irmãos, graça e paz. Permitindo Deus, estaremos com a palavra da noite para os irmãos também. Amém? A paz do Senhor, irmãos.